Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sabemos que hora cada um vai assistir esse vídeo, então a gente está fazendo aqui agora um assunto que a gente teve uma boa audiência, as pessoas estavam muito interessadas em conhecer, e por alguns problemas no dia da gravação não foi possível da live. Então, como a gente acredita que a gente quer fazer esse material, quer construir dessa forma, então a gente não vamos deixar de fazer o material, e estamos fazendo tanto para o IGTV quanto para o YouTube, que a gente não fez até agora nenhum para o YouTube, está sendo a novidade. A gente vai falar aqui com a Fabi, que é mãe, educadora, professora, amante da arte de ensinar, aprender, e que ela vai falar um pouquinho da educação infantil e sustentabilidade, como que funciona o aprendizado da criança, como que ela trabalha. E por que isso tem a ver com a nossa empresa Green Loop aqui, que a gente está trabalhando sob o mesmo guarda-chuva? A gente acredita muito na transformação das pessoas. As pessoas, elas, a partir do momento que elas tomam melhores decisões, elas são mais conscientes sobre suas decisões, elas entendem o porquê de tomar uma decisão sustentável ou não. E tem aqui quem está falando, sou eu, Guilherme, um dos sócios da Green Loop. E vamos falar um pouquinho, Fabi, quem que é você? Faz um pouquinho sua introdução aí, por favor, para a gente. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, ser convidada pela Green Loop para falar um pouco sobre educação. É sempre um prazer falar sobre educação. Eu sou pedagoga, né, por formação, amo a arte de ensinar, amo educação, atuo hoje na educação infantil, na rede municipal de Osasco. Além de ser professora, né, eu sou, como o Guilherme falou, eu sou mãe, amo ser mãe, sou uma psicanalista em formação, por amor, estudo um pouquinho de Libras também, e sou escritora, colunista, né? Trabalho com literatura infantil, sou contadora de histórias, e costumo divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Essa é a Sara, minha filha. Eu costumo chamar de cobaia pedagógica, né? E aí eu costumo divulgar um pouquinho do que eu faço com ela em casa e com os meus alunos, o meu trabalho de pedagoga, para agregar aí na educação em casa, principalmente nesse tempo de pandemia. Fabi, a gente vai para a primeira pergunta, do que acho que é super interessante para a gente avaliar, é como que a criança aprende. O que você diz, como você entende que funciona o aprendizado de uma criança? Quando se fala de processo de aprendizagem, né, é uma coisa que não tem fim, né? Mas quando se fala de educação infantil e de aprendizado de criança, eu costumo dizer que a criança aprende no brincar, né? Na educação infantil, de fato. Mas esse aprender no brincar é um aprender pela experiência, pela vivência e muitas vezes pelo exemplo, né? E aí a gente pode colocar aqui que a criança ela aprende pelo exemplo, observando os pais, né? Observando o adulto que está ali perto daquela criança. Mas a criança ela aprende no brincar por quê? Porque como que a criança experimenta? Ela brinca. Então, Fabi, poxa, bem legal. Acho que a criança aprende brincando, aprende observando, né? Ela é uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo tudo que vê na frente e não para, né? E qual que é o papel, como que a professora contribui para esse ensino? E eu vou fazer duas perguntas numa só. E na quarentena, né? Porque muda muito o papel físico, né? De dia a dia. Como que ela contribui nesses dois cenários? Na verdade, assim, o papel do professor é mediar, né? O professor, ele tem como papel guiar, direcionar a criança para que a criança possa enxergar esse ensino, esse processo de aprendizagem, né? Esse novo. Eu costumo dizer que na educação infantil, o professor ele é como se fosse um filtro colorido, aqueles óculos 3D, né? Que faz com que a criança enxergue o novo de maneira divertida e real para eles, né? Então, assim, como se o professor fosse um filtro que distorcesse a imagem e mostrasse para a criança, e a criança, olha, é mesmo, é isso. Então, o professor ele tem esse papel de desmistificar o que parece difícil para a criança, né? Transformar o difícil em algo palpável.
Esse é o papel do professor, né? E falando em pandemia, falando em quarentena, nesse tempo diferente, o professor, ele tem se colocado num papel muitas vezes novo para ele, né? Que tem, assim, não são todos os professores que têm essa facilidade com tecnologias, né? Então, os professores tiveram que sim se reinventar, precisaram sim aprender até mesmo com os mais novos e até mesmo com as crianças, né? Que dessa nova geração tem mais facilidade com as tecnologias, né? Então, a gente precisou observar o que eles gostam de ver para que a gente pudesse trazer para eles algo que chamasse a atenção deles, mesmo em casa, para que eles pudessem manter esse processo de aprendizagem. Fazer outra, que não está no nosso roteiro, quem tinha ensaiado, mas pegando um gancho. E está funcionando? Qual que é o índice de como você consegue avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando versus o modelo tradicional versus esse modelo de quarentena, e o que se perdeu e o que se ganhou nesse cenário? É assim, uma questão que tem vários olhares, né? Então, assim, eu vou dizer com o olhar de educação infantil. O olhar de educação infantil é o seguinte: a gente precisa muito do apoio família-escola. E se não tiver esse apoio, não funciona. Não funciona. Se tem esse apoio, funciona e flui tranquilamente. Porque a criança de hoje, ela tem facilidade com as tecnologias. Então, não tem por que ter dificuldade de aprendizagem mesmo estando longe. Porém, a criança, ela necessita e ela precisa do contato com o outro, né? Então, assim, eu socializar com outras crianças da mesma faixa etária, eu trocar experiências com outras crianças da mesma faixa etária, muitas vezes a criança não tem esse contato. É o caso da minha filha, né? Ela não tem contato com outras crianças da faixa etária dela. Então, o que a gente faz? Nós temos aulas online para que ela faça essa interação, para que ela faça essa troca, porque é muito importante nessa fase da criança, né, do ser criança. E Fabi, outra coisa, né? A gente vem trabalhando muito, a gente entende que tanto pais quanto escolas têm um papel muito pesado na questão de bloqueios das crianças. Por exemplo, quando a criança é pequenininha, a gente fala papai, fala não sei o quê. Quando ela começa a falar demais, a gente fala de menos, fala menos, você está atrapalhando. E aí depois, quando ela fica na vida adulta, ela tem que falar mais, ela tem que ser criativa, ela tem que fazer acontecer. Qual que é o trabalho hoje da escola para ela evitar os vícios que foram construídos ao longo de décadas, séculos, no modelo educacional que existia até então? E cada vez mais é exigido que as pessoas sejam mais criativas. E essa criatividade a criança tem, né? A criança ela tem ela de monte. É difícil você vê a criança, cara, como que ela conseguiu fazer isso? Mas ela consegue. E aí chega adultos que têm que ser criativos, mas eles não são. O que você acredita? Qual que é o papel do pedagogo? O que você entende quanto a isso? Eu vou falar assim, no que cabe a mim como educadora de educação infantil. Tá? Claro que se a gente for entrar em termos técnicos, a gente vai longe. Falando de bloqueios, né, de sim e não, né, é importante que os pais tenham um diálogo, né, com as crianças e que reconheçam e não subestimem a criança. Então, assim, o grande erro, né, dos pais, muitas vezes, é tratar a criança como criança. Tipo, ele é uma criança, não entende desse assunto, né? Então, permitir que a criança faça parte de todos os diálogos, permitir que a criança demonstre o que ela quer, o que ela pensa. Isso faz a criança se tornar um adulto futuramente mais criativo, né? Mais ativo, mais proativo, né? Uma criança que tem voz ativa em casa e na escola, no caso, né? Ela futuramente ela tende a ser um líder, né? Ela tende a tomar decisões com mais facilidade, né? Isso é fato. Como que nós trabalhamos isso na escola? Nós trabalhamos com rodas de conversa,
né? O momento em que a professora senta, isso eu estou falando de educação infantil, mas vai até o ensino médio, em que o professor, no caso, senta e se coloca de igual para o aluno e coloca uma questão. E essa questão ela é discutida, isso independente da idade, tá? Essa questão ela é discutida ali e o professor ouve, né? Tem o papel de ouvir e de permitir que a criança exponha o que está pensando. Mas o assunto é férias. E aí a criança falou assim, mas o meu cachorro morreu. Mas, gente, aquilo é importante para aquela criança. Então, a gente precisa permitir que a criança coloque o que pensa, porque às vezes o que é importante para ela, ela precisa exteriorizar para que ela possa se sentir ali acolhida pelo grupo, para que ela possa se sentir à vontade de falar. Eu acho que isso vai para a idade adulta, né? Porque tem a questão da educação tradicional, que ela tinha o objetivo de adivinhar a resposta que o professor queria que fosse dada, né? Acho que isso hoje vem caminhando de uma forma diferente, para que não seja mais essa ótica, né? Acho que você tem que entender qual que é o racional que aquela criança, aquele adolescente teve para dar a resposta, né? Acho que é muito nessa linha aí, né? Acho que é ouvir e entender, e não tem certo, não tem errado. Acho que esse é o cenário. E assim, o que eu queria ver contigo? Então, a gente está falando, acho que pega um gancho no que a gente vinha seguindo aqui. Como que consegue ensinar alguma coisa nova que não foi ensinada pelos pais? Eu na minha escola, não sou pai ainda, mas eu não fui ensinado a ter a parte de ouvir ali, né? E eu ter decisões conscientes, sustentáveis. Como que ensina algo novo? Como que a escola ensina algo novo? E eu vou completar a pergunta. Qual é o papel dos pais para fortalecer essa fixação, por mais que eles não tenham esse conhecimento passado, como que ele consegue buscar esse conhecimento assim? Você quer que eu separe as duas perguntas? Responde a pergunta e eu vou colocando depois ali adiante para você. Pode ser? Tá. Assim, o processo de aprendizagem é para sempre, né? Então, assim, ensinar algo novo para a criança, que você quis dizer, assim, algo que não veio lá, né, de casa, né? É uma questão de ética, moral e enfim. A escola, ela tem um papel de ensinar isso? Tem. Porém, esse não é só o papel da escola, né? Esse é o papel do conjunto, daquela ponte que eu falei no início, né? De escola e família. Né? Então, é uma ponte, precisa estar interligada e tem dois lados. Para a criança aprender algo novo e passar a pensar diferente, né? Do que ela, talvez do que ela veja, talvez do que ela viva, né? Talvez ela viva numa sociedade, numa situação dentro de casa que não é a situação ideal, né? Que a gente, infelizmente, hoje em dia a gente sabe que existem, né? Classes e existem diferenças, não só de classe social, mas de cultural mesmo, que interferem, né, diretamente na personalidade daquela criança e no que ela vai ser quando se tornar adulta. E a escola ela tem um papel sim de direcionar, né? Porém a escola não vai formar aquela criança naquela questão de padrão social, naquela questão de padrão de ética e moral. A escola direciona. Claro, é dever da escola sim, mas não é só dever da escola, né? É dever dos pais. Então, assim, é um conjunto. Como que a gente faz para que ambos andem juntos, para que a criança aprenda e siga nesse processo? Aí a gente pode falar de vários assuntos, mas eu vou usar o assunto da sustentabilidade, no caso, tá? A gente podia falar de preconceito, a gente podia falar de muitas coisas, mas vamos falar de sustentabilidade, né, porque é o tema, vamos falar de planeta. Se a criança vive num meio em que os pais, por exemplo, não estão se importando, são gastões, banjões e tal, a criança vai trazer aquilo, né, no seu subconsciente, vai trazer aquilo como algo comum. Porém, a criança, ela tem essa capacidade, desde bem pequena, de saber o que é certo e o que é errado. E ela percebe isso. Por isso que eu falo, a gente não pode subestimar as crianças. Então, a criança percebe o que é certo e o que é errado. Tanto que, se ela for fazer algo errado na frente de um adulto, ela vai pensar, será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Né? Ou faz aquela carinha de, vou aprontar. E assim, a criança sabe o que é errado. Né?
Mas, assim, um grande exemplo. Um grande exemplo é você vê uma criança e um adulto, né, na rua ou num parque, e o adulto jogou o papel no chão. Eu já vi muito isso. Da criança virar para o adulto e dar uma bronca. Ó, você jogou o papel no chão. Pega o papel e joga no lixo. Às vezes o lixo está ali, né? Ou não pode jogar papel no chão. Ou quando uma criança vai atravessar a rua, né? E ela percebe que você está atravessando a rua no farol vermelho. E a criança, ué, mas está vermelho, não está verde. Isso é uma questão que já está, né, no subconsciente, já está gravada o que é certo e o que é errado. Mas como que consegue fazer esse papel? Assim, a minha principal pergunta e dúvida é como que reforçar isso, né? Qual que é a forma de ensinar? Se a criança aprende brincando, ela é esponjinha, mas como que ela consegue fazer esse link assim mais forte? Para que a criança se torne, né, futuramente um adulto consciente, é um exercício diário, né? É um exercício diário. Então a escola tem um papel, sim, mas o papel não é só da escola. Então assim, a criança vai aprender com o exemplo, né? Vai aprender com o exemplo daquele adulto que está ali perto dele, vai aprender com o exemplo. Às vezes nem é só o adulto de casa, o adulto da escola mesmo, um adulto de fora, um adulto que a criança admira. Ela vai aprender com esse adulto. E com o tempo, né, esse subconsciente, essa noção de certo e errado da criança vai fazer com que ela perceba qual o caminho que ela deve seguir, né? Porque assim, por mais que ela tenha tido um berço que não ensinou o que realmente é certo, vamos falar de sustentabilidade, por exemplo, por mais que ela tenha tido um berço que jogava papel no chão, ela pode lembrar isso de maneira negativa. Não que ela não vai gostar dos pais por isso, mas ela lembra disso de maneira negativa. Não, eu não vou fazer isso, porque isso não é certo. E hoje em dia, né, pensando em geração agora, hoje em dia as crianças já nascem num momento em que o planeta já pede, né, para a gente cuidar. E que é diferente da nossa geração passada. Então é natural dessa nova geração reconhecer que é necessário cuidar, é necessário buscar formas mais sustentáveis de viver. Qual que acho que é a grande, qual que é uma dúvida que eu tenho, né? Imagina assim, a escola está ensinando sustentabilidade para a criança com frequência, funcionando tudo bonitinho. Só que os pais batem totalmente na mão contrária. Compram plástico, compra tudo descartável, compra tudo para gerar lixo, um monte de saquinho, um monte de plástico para jogar fora mesmo, garrafa de plástico o tempo inteiro, de água, tudo de plástico, tudo que vai para o lixo. Né? Que a gente sabe que só menos de 10% do plástico tirado do mundo foi reciclado. Então, qualquer coisa comprar de plástico, a chance de ser reciclada é muito menor do que ela não ser. Né? Não ser reciclada é muito maior do que ela ser. Então, o pai vai tomar essa consciência, a criança sabe que tem tudo de plástico, qual que é o peso que tem que vai influenciar para tomar a melhor decisão. Eu vou te falar isso porque tenho experiência com pessoas com 10 anos mais novos que eu, né? Tem 34, pessoas com 24, e elas não têm essa consciência quanto ao lixo. E eu entendo que essa consciência quanto ao lixo ela nasceu a partir de 97, começou alguma coisa, mas ela teve um papel muito maior a partir de 2004, 2005. Eu já estava até na faculdade nessa época. Mas as pessoas tinham 8 anos e elas tiveram educação quanto a isso. Só que elas não têm essa consciência. Por isso que eu tenho essa grande dúvida quanto a esse tema. Então, a gente vamos voltar aí para a parte de ética, né? Da formação da personalidade do indivíduo. É um tema que eu gosto muito de estudar, de ler, de falar sobre. Mas é um tema complicado, porque é muito individual do ser humano, né? Quando a gente fala de formação de personalidade, não sei se se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Inside Out, divertidamente. Minha É lista um para filme assistir, que então. fala assista. É um filme que fala da formação da personalidade da criança. E é incrível como tudo que a gente vive na nossa infância influencia o que nós somos e que nós nos tornamos futuramente. Isso é fato, né? Freud fala muito disso, né?
E a gente precisa compreender o seguinte, que a criança, quando ela está em formação, tudo que aquela esponjinha, né, que a gente falou, aquela esponjinha, ela vai, né, ela vai só sugando, ela vai só sugando. E depois ela vai colocar isso para fora. Porém, tem coisas que ela vai descartar. Ela simplesmente, isso aqui não serve para mim, e descarta, né? Mas essa formação de personalidade, ela é muito individual, né? Então, por exemplo, a criança, ela pode ter tido uma família super regrada, super natureba, né? E ela simplesmente fala, eu não quero ser assim, eu quero experimentar ser de outro jeito. E ela simplesmente virar a chave e experimentar, né? Porém, foi plantado lá uma sementinha, né? Do cuidado com o planeta, de tal. E pode ser que um dia essa pessoa possa tomar consciência de que realmente faz sentido, né? Porque foi plantada lá a sementinha lá atrás. Assim também a criança que é formada dentro de uma casa que não está pouco se lixando com o planeta e que acha que não vai fazer diferença jogar um papel na rua, que é um papel só. Enfim, nós somos mais de 200 milhões que pode jogar um papel na rua, imagina no que isso geraria. E claro que eu não vou, né? Gera 1 quilo de lixo por dia. E se a gente achar que esse aqui, 1 quilo de lixo, não tem onde que ele vai ficar? E aí entra aquela questão que você tinha falado na live, né? Que não existe fora, né? A gente fala, vou jogar fora. Não existe fora. A gente joga dentro, né? A gente joga no nosso planeta. E a gente está ali, a gente está vivendo o lixo, tá vivendo no lixo. E a consciência dessa criança que é formada nesse meio, né, que não está se importando com o planeta, pode deixar uma sementinha lá, né, não boa, que futuramente pode formar um adulto esbanjão, um adulto que não se importe. Porém, essa mesma pessoa tem a possibilidade de se reprogramar, né? Porque o ser humano, ele é reprogramável. Então, assim, um dia pode ser que caia na real e reconheça que realmente é necessário. Então, assim, quando a gente fala de tomar uma consciência de alguma coisa, de se tornar consciente, a gente precisa pensar no que é a consciência, né? E o que é a consciência, né? O que a gente que nós nos formamos, né? Nós somos e nós vamos ser. Então, assim, hoje eu sou essa pessoa, mas o que eu vou ser daqui 10 anos? A gente às vezes não sabe, mas a gente pode imaginar, né? E pensar em evoluir até lá. Não, até tem isso daí. Vou colocar um exemplo de reprogramação, né? Sempre tive meu quarto, tinha meu guarda-roupa, tinha tudo e tinha as roupas que eu queria. E esse ano eu tomei a decisão, uma das decisões que eu tomei neste ano foi reduzir em 50% as minhas roupas. E não fizeram falta nenhuma. Pode ser que muitas vezes eu vou estar com a mesma camiseta em lives. Por quê? Porque eu doei boa parte das minhas roupas por uma decisão minha de sustentabilidade para dar função para essa roupa muito mais do que eu estava usando. Então, acho que tem essa programação, ela tem que acontecer sempre. Acho que a gente tem que fazer exercício não só da criança, mas ela tem que ter essa adaptação o tempo inteiro. E aí, pegando um gancho, né, o adulto também é possível assimilar, mas a criança, até que momento que ela é a maior esponja, assim, ó, é onde que forma tanto a parte boa de conceitos de subconsciente, quanto a parte de bloqueios. Você repreender toda hora a criança também, ela vai se diminuindo, ela vai sendo menos criativa, menos criança, né? Até que idade a criança consegue assimilar isso de uma forma melhor, assim? Se a gente entrar na parte teórica da psicanálise, né, da formação, de desenvolvimento do ser humano, eu diria que Freud separou a aprendizagem, né, o desenvolvimento do ser humano em 5 fases, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a genital. Né? A fase oral vai até 1 ano, né, de 0 a 1 ano, a fase anal até 3 anos, a fase fálica de 3 a 5 é a fase dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. A fase de latência
vai dos 5 anos até a puberdade, que é a fase das descobertas, a fase dos desafios. E aí vem a fase genital, que vem da puberdade até a morte, né, no caso, né, a fase adulta e até a pessoa morrer. A fase oral, né, aquela fase da descoberta do pôr na boca, né, a criança que mama, e é necessário isso, né, para a criança desenvolver, aprender. Vem a fase anal, que é a fase que a criança está saindo das fraldas, ela consegue segurar o esfíncter, né, e aí isso é um desenvolvimento, é uma aprendizagem para a criança que faz com que a criança evolua. E aí vem a fase genital, que é a fase da descoberta, da puberdade, que aí vai embora até a morte, né? Dos prazeres, enfim. A fase de aprendizagem vem antes da fase genital, né? Então, vem ali até a puberdade. Então, assim, até a puberdade, o ser humano é uma esponja. Então, ele está aprendendo. Claro que a fase de 3 a 5 anos é a melhor fase, onde a criança está absorvendo exatamente tudo que está à sua volta. Acho que era essa provocação. Então tem que trabalhar, porque e vai nessa linha de terceirizar e de trabalhar, porque geralmente, né, os pais, eles têm os filhos, eles estão numa fase boa de carreira, eles têm que se dedicar muito tempo ao trabalho e se dedicam um pouco aos filhos. E é principalmente a formação do caráter no subconsciente da criança, desenvolvimento da criança, a criança está ficando 8, 10 horas na escola e mais um tempo com a babá. Então, o pai acaba não participando, acaba terceirizando a uma demanda econômica, o que whatever que seja, mas ele acaba repassando esse papel para a escola, que muitas vezes não tem 100% do trabalho ali, essa dedicação tão próxima para acontecer, para formar o caráter de acordo com aquela família tem como princípio, né? Então, tem muito isso. Mas, assim, acho que é colocando contraponto, né? Agora, voltando colocando contraponto. Tem o caso, beleza, dos pais que não conseguem estar com seus filhos de uma forma saudável, mas aí tem aquele outro problema da superproteção, que é não deixar a criança fazer nada, né? Tudo alguém vai lá e pega e a gente acaba... Eu queria entender o que leva, o porquê que um pai toma uma decisão dessa, qual que é o impacto disso numa criança, e aí mais para frente a gente fala da vida adulta. Pode ser, Fabi? Tá bom. Falando aí um pouquinho do que você falou antes, né? Eu costumo dizer que cada família é um bioma único, né? E terceirizar parece ser mais fácil, mas muitas vezes é um problema, né? Que você está criando para um futuro próximo. E, assim, não estou dizendo que a escola não é nossa amiga, né? Que a escola não é uma forma da gente ter ali, né, a criança num lugar seguro enfim, a criança tem que ir para a escola, realmente precisa ir para a escola, mas a gente precisa dar à criança o que é de criança, que é o brincar, que é o aprender em família, que é o desenvolver, né, a personalidade dentro daquele bioma, né, que é o que nós temos em casa. Falando aí... Voltando esse bioma de novo, vai. Aí o pai chega, ficou 8, 10 horas com a criança na escola, a criança está cansada, porque ficou o dia inteiro lá. O pai chega cansado, não brinca com a criança, não vê o filho e passou. Isso não volta. E acaba perdendo, né? E acaba perdendo. E depois, futuramente, fala, poxa, o que eu fiz de errado, né? Eu investi, eu paguei caro numa escola, eu coloquei na natação, eu coloquei no inglês, eu coloquei no balé, eu coloquei... Enfim. Será que era isso que era necessário? Né? E aí entra a questão do consumismo, né? Porque a gente precisa perceber e fazer com que a criança também perceba que hoje em dia o importante não é o ter, é o ser, né? A questão da superproteção. O que acontece, qual que é o impacto disso na criança, né? Assim, no desenvolvimento, o que acontece com ela, qual que é o impacto e qual que é o risco disso tudo, né? Às vezes a gente pensa que um não dói, né? Que o não é vilão. E muitas vezes o não, ele é necessário.
quando a criança aprende, ela precisa, ela precisa aprender a frustrar-se também. Porque se a criança só recebe, só tem um sim, então ela se torna uma criança, um adulto, ela pode se tornar um adulto, até pode ser uma criança e se tornar um adulto mesquinha, um adulto que não sabe lidar com problemas, um adulto que não saiba lidar com E frustrações. com certeza o pai e a mãe não quer que aconteça isso, por mais que eles estejam protegendo, que eles querem o melhor para o filho, né? Só que a superproteção, aquilo, fazer tudo para o filho, agradar o filho todo, acaba gerando um problema para o adulto, né? Então não é esse o foco. Assim, falando de professor, tá? Quando a gente está em sala de aula e a gente vê que uma criança, ela não sabe lidar com o não, ela não sabe lidar com a frustração e a gente chama os pais para conversar, a gente escuta o quê? Ah, mas em casa não é assim, né? Porque em casa tem tudo. Então, quando vem tudo muito fácil, é difícil abrir mão, né? Então, assim, o que eu sempre falo, é importante fazer o exercício do não, o exercício da frustração. A criança vai chorar, porque é ruim, né? A gente chora. Imagina uma criança. Então, assim, a criança vai chorar, principalmente aquela criança que não tem em casa um não, né? Que nunca teve, que não tem esse costume de receber um não e de obedecer esse não. Né? E fazer esse exercício, claro que não vai ser bruscamente, né? Vai ser aos poucos, devagar, no tempo da criança, reconhecer o tempo da criança e dizer não. Neste momento, não, agora não, e conversar com a criança como a gente conversa com o adulto, porque muitas vezes a gente quer mudar o nosso diálogo porque é uma criança. Ai, não. Eu costumo falar que a gente não pode fazer vozinha para criança, né? Porque se a gente faz vozinha para criança, a gente perde a nossa autoridade. Então a gente precisa manter a nossa voz do jeito que nós falamos para manter a nossa autoridade, porque senão a gente realmente perde. Agora falando da frustração, né? É uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui, que assim, hoje em dia as crianças e adolescentes, quando eu falo criança, eu tô falando até a latência lá, tá? Até o adolescente. A gente tem muitos adolescentes que eu costumo dizer que é a geração touch, a geração digital, né? Que é essa geração alfa que vem aí que tem tudo na mão, né? Então assim, precisa ir a algum lugar, vou chamar um Uber. Pronto, tem um celular com internet e eu vou lá e faço. Eu tô com fome, quero comer alguma coisa, vou pedir um iFood. Muitas vezes os pais dão até o cartão de crédito para a criança fazer isso. A criança, eu digo, adolescente no caso, e até crianças. E é fato isso, acontece. E muitas vezes essa facilidade, esse tudo ao toque, faz com que eles não saibam receber um não. Não saibam se frustrar com algo. Por exemplo, não têm paciência, se tornam indivíduos, esqueci a palavra, imediatistas, no caso, né? Porque tudo tem que ser no tempo deles, do jeito deles, na hora que eles querem, né? Você pode ver um exemplo de imediatista na criança, quando você coloca uma criança de frente com um computador, um tablet, um celular, tem YouTube e deixa a criança navegar sozinha. A criança vai pular o comercial, porque ela não tem paciência de assistir um comercial. A criança acabou o vídeo, nem acabou o vídeo, ela já está procurando outro. Eu vejo porque eu tenho uma criança aqui em casa, eu sei disso. E ela está procurando outro e outro. Então, assim, a gente precisa saber dosar isso, né? Para que depois a gente não tenha aí adultos que não saibam se frustrar, né? Infelizmente, é fato que hoje tem um índice muito alto de suicídio de jovens, muito jovens, porque não sabem lidar com não, né? Muitas vezes por conta de relacionamento, e o relacionamento tem tudo a ver com a infância, né? Com o que nós fomos na infância. Se a criança não se formou, né, num bioma que faz com que a criança reconheça o que é o caráter, o que é o não, o que é o frustrar, o que é, né, o certo e o errado, ele vai se tornar um adulto frustrado e muitas vezes não vai saber lidar. E é por isso que nós temos aí índice de suicídio muito alto, por isso que nós temos aí muitos jovens sofrendo com depressão e enfim.
Então, a gente precisa dosar enquanto a gente pode. Qual que é o negócio? Acho que complementando, né? Acaba tornando uma geração que desiste muito fácil das coisas, né? Então, ela quer crescer muito, ela quer ganhar um salário muito bom logo no começo, ela quer ter uma ideia brilhante para montar uma empresa, ela vai fazer o negócio acontecer. Ela tem uma dificuldade na faculdade, ela faz uma, duas, três faculdades, nunca se encontra na faculdade, porque ela não consegue lidar com a frustração. Então, é um problema muito latente, né? Assim, é um papel muito forte. Quem tem que trabalhar muito isso com os filhos e ensinar isso é o pai e a mãe. Não tem. Assim, a escola não tem esse papel para lidar com a frustração da criança. Quem tem é o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe super protegendo ou sendo ausente, cara, ele não vai cumprir o papel, não vai formar uma criança legal, né? Ele não vai formar um adulto legal, né? Que acho que é a principal coisa. O pai coloca um filho no mundo porque ele quer aquele ser que foi gerado através deles, um pai e a mãe, que seja um profissional, uma pessoa responsável, uma pessoa que ele admire, né? Fala, puxa, esse aqui é meu filho, eu tenho orgulho do filho, né? Então, acho que é isso. E, Fabi, acho que a gente já está aqui um bastante tempinho. Tem, então, a surpresinha que você tinha feito, que estava muito ansioso para fazer na hora que estava rolando a live. E foi muito legal no ensaio, mas infelizmente a gente não pôde concluir. Pode ser? Pode. Na verdade, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão agora. E para fazer essa reflexão, queria pedir licença para fazer o que eu mais gosto de fazer, né, que é contar uma história. E aí a gente se coloca no lugar de criança agora, né? E se você puder fechar os olhos, sentir esse momento agora, a história é mais ou menos assim. Imagine-se numa praia, onde a noite passada teve a maré alta, e quando a maré voltou nessa manhã, você observou que tem algumas coisas que o mar deixou na areia. E observando bem de longe, você vê uma criança pequena pegando algo bem pequeno na areia e jogando ao mar. E você vê também um grupo de outras pessoas, adultos, observando e rindo e às vezes caçoando daquela criança. Quando você chega perto, você olha que são estrelas do mar, milhares. Não são poucas, são milhares que vão a orla inteira da praia. E quando você percebe que essa criança pega uma com a sua mão tão pequenininha, ela pega apenas uma e joga ao mar, e o sol está muito quente, e você chega perto daqueles adultos e pergunta o que aquela criança está fazendo, e aquele adulto vira para a criança e para você e fala: que tolo! Você acha que está fazendo diferença alguma jogar apenas uma ou outra estrela de volta ao mar, se todas essas outras milhares irão morrer secas ao sol? E aí eu te peço para refletir junto com essa criança, com a resposta dessa criança. E a criança vira para essa pessoa, olha bem para ela, pega mais uma estrelinha, joga no mar e fala para ela: para essa estrela aqui, eu fiz a diferença. E é esse convite que eu quero fazer para vocês, que vocês pensem no pouco que a gente pode fazer para fazer a diferença. Às vezes, a gente só tem uma ou duas estrelas para jogar ao mar. Mas é o pouco que a gente tem para fazer. E esse pouco que a gente tem para fazer faz sim, e faz muita diferença. Fabi, então passa aí como você está no Instagram, YouTube, quais são seus canais, como te achar, como que funciona. Eu fiquei imaginando aqui, achei massa demais. Foi bem legal mesmo, no fundo do coração. Muito legal esse papo. A gente teve o papo no Instagram, e esse aqui no YouTube também foi. Acho que vai passando, vai ficando melhor, igual o vinho. E muito obrigado mesmo pela disposição, muito obrigado pela disponibilidade, pela vontade e pelo espírito aí e alegria no falar. Eu que agradeço. Nossa, eu tô assim em êxtase. Obrigada mesmo pelo convite. Para quem quiser me encontrar, ver um pouquinho do meu conteúdo, eu até trouxe meu livro aqui para mostrar para vocês, mas não deu tempo. Esse é o meu primeiro, tá? Eu tenho um outro livro que eu vou lançar.
Mostra o livro com calma. Esse foi o meu primeiro lançamento, o Som da Girafa. E aí, qual é o som da girafa? Vocês podem descobrir o som da girafa. Entra lá no meu Instagram. Meu Instagram é @fabianepmiranda, tudo junto, meu nome. E lá tem o link do YouTube. Eu acredito que o Guilherme vai colocar o link aqui também. No YouTube, de presente para esse mês das crianças, eu contei uma versão, né, um reconto do som da girafa. Tem a participação da Sarinha. E eu faço algumas contações de histórias por lá. Tem também conteúdo pedagógico para professor. Mas o meu Instagram fala de bastante assuntos, sabe? Eu falo um pouquinho de psicanálise, falo um pouquinho de dicas pedagógicas para pais e professores, né? Tem um momento ali que eu falo só com adultos, tem um momento que eu falo só com crianças. E, enfim, compartilho bastante conteúdo por lá. Espero ver vocês por lá. E é isso. Obrigado, Fabi. No coração aí. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E vamos embora aí. Um abração. Tchau.